O segredo foi revelado. Cristiano Ronaldo está em negociação para jogar no futebol brasileiro e não para por aí o Arsenal liberou oficialmente o Jorginho para reforçar o Flamengo, que já se prepara para o Super Mundial de Clubes. Além disso, dentro do Flamengo, a tensão cresce por conta dos vazamentos constantes de informações e escalações, algo que vem incomodando profundamente a comissão técnica e a diretoria. Falando em Jorginho, o meio-campista que tem contrato com o Arsenal até o final de junho terá o aval do clube inglês para se juntar ao Flamengo já no início de junho, chegando ao Rio de Janeiro entre os dias 5 e 6. Ele terá cerca de 10 dias para treinar com o time antes da estreia no Mundial de Clubes, marcada para o dia 16, um momento importante para o clube carioca que sonha em conquistar mais um título internacional. Mas nem tudo são flores. No Flamengo, desde que José Botto assumiu a direção, uma das prioridades tem sido acabar com o vazamento de informações que voltou a acontecer com frequência nos últimos tempos. A revelação da contratação de Rodrigo Caio, o vazamento das escalações e substituições feitas pelo técnico Felipe Luiz tem gerado um clima de desconforto intenso. Tanto Botto quanto o treinador estão em uma busca incessante pelo responsável. Mas encontrar o X9 não tem sido uma tarefa simples, pois o vazamento pode vir de jogadores membros da comissão técnica ou até mesmo de outros setores do clube. Felipe Luiz expressou abertamente seu incômodo, admitindo que isso atrapalha e não é algo que ele aceita com naturalidade, o que reforça a necessidade urgente de medidas para conter essa situação. Enquanto isso, o Flamengo segue focado nos desafios que vêm pela frente. A equipe está na disputa da oitava de final da Copa do Brasil, briga ponto a ponto na parte de cima do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras e ainda tem a Libertadores para avançar. Em um momento tão decisivo, qualquer brecha de informação pode comprometer a estratégia e o desempenho do time. Por isso, a pressão para controlar esses vazamentos só aumenta. Saindo um pouco do Flamengo, a situação do futebol brasileiro, em geral, também está fervendo. Os clubes se uniram para exigir mudanças profundas na Confederação Brasileira de Futebol CBF, especialmente após uma eleição marcada por controvérsias e insatisfação com o atual processo eleitoral. Os times pedem mais transparência, profissionalismo e uma governança que dê voz real a eles, incluindo a obrigatoriedade da participação dos clubes nas decisões da CBF, o reconhecimento das propriedades comerciais das séries A e B e a profissionalização da arbitragem com árbitros dedicados exclusivamente aos campeonatos principais. Outro ponto fundamental é a aprovação conjunta do calendário esportivo entre as ligas e a CBF, além de investimentos significativos para as divisões inferiores e para o futebol feminino. Regras claras de fair play financeiro também foram solicitadas, mostrando que os clubes estão comprometidos em modernizar o futebol nacional para torná-lo mais competitivo e justo. A eleição da nova liderança da CBF está marcada para o próximo dia 25, e todos os olhos estarão voltados para os próximos passos que podem transformar o cenário do futebol brasileiro. Voltando às negociações que agitam o mercado, o nome de Cristiano Ronaldo voltou à tona com força. Segundo o jornal Marca, o craque português estaria em conversas com o clube brasileiro para disputar o Super Mundial. Das opções que restavam, o Palmeiras já descartou a possibilidade, deixando o Flamengo, Fluminense e Botafogo como possíveis destinos. No entanto, a informação mais recente indica que quem está realmente negociando com Cristiano Ronaldo é o Botafogo por meio de seu presidente John Textor. O interesse é grande e a proposta é firme, o que deixa os torcedores do Botafogo animados com a possibilidade de ver uma lenda do futebol mundial vestindo a camisa do clube. Cristiano Ronaldo, que está prestes a completar 40 anos ainda, mantém um desempenho de alto nível e, mesmo que muitos apontem a idade como um fator limitante, a experiência e a qualidade do jogador podem fazer a diferença em um torneio tão importante quanto o Super Mundial.
Claro que trazer um jogador desse calibre para o Brasil seria um feito histórico e todos ficam na expectativa para saber se esse sonho vai se tornar realidade. Enquanto isso, os fãs do Flamengo ainda nutrem a esperança de que o craque possa desembarcar no clube, já que a ideia de ver Cristiano vestindo o manto rubro-negro é algo que empolga muito. Mas por enquanto, o que se confirma é que as negociações estão avançadas com o Botafogo e o futebol brasileiro pode ganhar um reforço de peso para a disputa internacional. Agora é aguardar para ver como tudo isso vai se desenrolar nos próximos dias, enquanto o futebol brasileiro vive um momento agitado, cheio de expectativas, tensões e, claro, muita paixão dentro e fora de campo. Beleza, vamos continuar essa história que está pegando fogo no futebol brasileiro e internacional, porque tem muita coisa acontecendo que vai mexer com o calendário, com os times e com a torcida. A negociação de Cristiano Ronaldo com o Botafogo é apenas a ponta do iceberg de uma temporada que promete trazer várias surpresas e, claro, polêmicas. Esse movimento do craque português para o Brasil pode representar uma transformação na maneira como o nosso futebol é visto lá fora, principalmente em um momento em que o Flamengo já se firma como um dos gigantes sul-americanos, disputando torneios internacionais com força total. É importante lembrar que a chegada de Jorginho ao Flamengo, confirmada oficialmente pelo Arsenal, mostra que o clube carioca está disposto a investir pesado para montar um elenco competitivo para o Super Mundial de Clubes. O meio-campista italiano chega com a experiência da Europa e com uma técnica apurada, capaz de dar mais qualidade e equilíbrio ao meio-campo rubro-negro, algo fundamental em competições de alto nível. O Flamengo sabe que não pode vacilar ainda mais contra adversários poderosos e por isso está ajustando todas as peças para que o time esteja na sua melhor forma quando o torneio começar. Mas o que preocupa mesmo no Flamengo não são apenas os adversários, mas sim os problemas internos principalmente. Essa questão dos vazamentos que vem causando um clima ruim dentro do clube. Vazamentos de escalações, estratégias e até mesmo contratações são um prato cheio para os rivais se prepararem melhor, e isso coloca em risco todo o planejamento da equipe. A diretoria e a comissão técnica estão em alerta total, tentando descobrir onde está o ponto fraco, o X9, que está entregando essas informações. A situação é tão delicada que o técnico Felipe Luiz chegou a declarar publicamente o quanto isso o incomoda. Algo que raramente se vê, já que muitos treinadores acabam fingindo que vazamentos são normais. Se a gente parar para pensar, o vazamento é um problema antigo, mas parece que nunca houve uma solução definitiva. É uma questão cultural dentro do futebol em que muitos envolvidos se acostumaram a ter acesso a informações privilegiadas e acabam compartilhando com quem não deveriam, seja por amizade e interesse ou simplesmente por descuido. O desafio para o Flamengo e para qualquer clube que queira manter um padrão de profissionalismo é criar uma blindagem que impeça esse tipo de situação, protegendo o grupo e garantindo que a equipe possa trabalhar em paz com foco total nas competições. O Flamengo está diante de um momento decisivo da temporada, onde cada detalhe faz diferença. A Copa do Brasil avança para as fases mais tensas, a Libertadores segue sendo uma obsessão e o Campeonato Brasileiro está mais acirrado do que nunca, com times como Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians brigando ponto a ponto. Nesse cenário, qualquer informação que escape pode ser usada contra o time, principalmente pelos adversários que estão sempre atentos aos detalhes para ganhar vantagem. Por isso, o controle interno se torna tão importante quanto a qualidade técnica e tática do elenco. Enquanto isso, no âmbito mais amplo do futebol brasileiro, a movimentação dos clubes contra a atual gestão da CBF mostra uma insatisfação crescente que pode significar uma verdadeira revolução na estrutura do futebol nacional. Os times estão cansados de decisões que parecem beneficiar apenas um grupo pequeno e exigem mais transparência, profissionalismo e participação efetiva nas decisões que impactam diretamente no seu dia a dia. A eleição da nova liderança da CBF, marcada para o final do mês, será um momento crucial para o futuro do esporte no país.
Entre as demandas dos clubes estão pontos como a alteração do processo eleitoral, que hoje permite que um grupo de federações com poucos votos decida o presidente da entidade, deixando os times quase sem voz. A profissionalização da arbitragem com árbitros dedicados exclusivamente aos campeonatos principais é outra reivindicação importante, já que erros de arbitragem continuam influenciando resultados e prejudicando o espetáculo. O reconhecimento das propriedades comerciais das séries A e B como pertencentes aos clubes mostra o desejo de que as receitas geradas sejam distribuídas de forma mais justa e que os times tenham maior autonomia. O calendário do futebol também é motivo de preocupação, já que a falta de uma definição conjunta entre as ligas e a CBF prejudica o planejamento dos clubes que precisam lidar com uma maratona de jogos e viagens. Além disso, o apoio financeiro para as divisões inferiores e para o futebol feminino é uma questão que está ganhando força com os clubes, buscando ampliar o investimento para fortalecer a base do esporte e criar um futuro mais sustentável. Regras claras de fair play financeiro são vistas como essenciais para evitar desequilíbrios e garantir a saúde econômica dos times. Todas essas mudanças que os clubes pedem refletem um movimento que pode transformar o futebol brasileiro, tornando-o mais moderno, competitivo e profissional. Mas é preciso lembrar que esse processo não é simples e enfrenta a resistência de grupos que estão há muito tempo no poder. A nova liderança da CBF terá um desafio enorme pela frente. E as próximas semanas serão decisivas para entender se o futebol brasileiro finalmente vai entrar em uma nova era ou se continuará preso a velhos vícios. Voltando para o cenário das negociações, a possibilidade de Cristiano Ronaldo desembarcar no Brasil é um dos assuntos que mais chama a atenção. Afinal, é um nome que transcende o esporte e sua vinda teria impacto imediato na mídia, na torcida e até no marketing dos clubes. Apesar da idade avançada para um jogador de futebol, Ronaldo ainda demonstra um nível técnico e físico que surpreende muitos críticos, e sua experiência em grandes competições pode ser fundamental para qualquer time que queira ir longe no Super Mundial. O fato de John Textor, presidente do Botafogo, estar à frente das negociações mostra o quanto o clube está empenhado em trazer um grande nome para fortalecer seu elenco e sua imagem. É uma aposta de risco, mas também de grande potencial que pode colocar o Botafogo em um patamar diferente no futebol brasileiro e internacional. A torcida do clube certamente está animada com a possibilidade, mesmo sabendo que a negociação ainda está em andamento e que pode enfrentar obstáculos até se concretizar. Por outro lado, os torcedores do Flamengo acompanham tudo isso de perto, imaginando como seria ter Cristiano Ronaldo no Maracanã vestindo o manto rubro-negro. A torcida sonha com esse reforço, mas também sabe que o clube está investindo em outras peças e que precisa manter o foco nos objetivos já traçados sem se distrair com especulações. No futebol, a realidade muitas vezes é diferente dos rumores e o que importa mesmo é o que acontece dentro de campo. Enquanto os bastidores do futebol brasileiro fervem com essas negociações, os jogadores seguem concentrados nos treinos e nas partidas, sabendo que a temporada está longe de acabar e que as decisões que serão tomadas nos próximos meses podem definir o sucesso ou o fracasso de cada equipe. A pressão é enorme e o ambiente nos clubes reflete isso, com dirigentes técnicos e atletas buscando o equilíbrio para alcançar os resultados esperados. No meio de tudo isso, os fãs do futebol acompanham ansiosos as notícias, debates e análises, sabendo que o futebol vai muito além dos 90 minutos dentro das quatro linhas. As estratégias, as negociações, os conflitos internos e as decisões políticas fazem parte de um universo complexo que envolve paixões, negócios e sonhos, e é justamente essa mistura que torna o futebol brasileiro tão vibrante e imprevisível. Para os próximos capítulos dessa história, fica claro que o mercado de transferências vai continuar agitado, com clubes buscando reforços que possam fazer a diferença em competições importantes. Além disso, a gestão do futebol brasileiro deverá passar por transformações significativas caso as exigências dos clubes sejam atendidas. E claro, a expectativa para o Super Mundial de Clubes cresce, com o Flamengo se preparando para fazer uma campanha histórica e o Botafogo tentando surpreender com uma possível contratação de peso.
Tudo isso mostra que o futebol no Brasil está em um momento de transição com desafios enormes, mas também com muitas oportunidades para quem souber aproveitar. A paixão dos torcedores, o talento dos jogadores e a capacidade de gestão dos clubes serão fundamentais para definir quem vai brilhar nos gramados e fora deles. E enquanto a bola rola, a emoção, a polêmica e a esperança continuam alimentando o espetáculo mais amado do país. Seja qual for o desfecho dessas negociações e dessas mudanças, uma coisa é certa: o futebol brasileiro está longe de ser um esporte estático e as novidades que surgem a cada dia mostram que esse jogo sempre vai nos surpreender. Acompanhar de perto tudo o que acontece, analisar as estratégias e entender os bastidores é fundamental para quem realmente vive e respira futebol. Porque é nesse detalhe que está a verdadeira essência da paixão que move milhões de pessoas em todo o Brasil. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos últimos dias, um rumor abalou o mundo do futebol brasileiro, especialmente os torcedores do Flamengo. O atacante Pedro teria sido pego em um exame antidoping e estaria suspenso por 1 ano. A notícia, que circula com força nas redes sociais e em grupos de torcedores, gerou uma onda de surpresa e apreensão, considerando a importância do jogador para o time carioca. Pedro, que vem se destacando como uma das principais peças do Flamengo, sobretudo na temporada atual, teria sido flagrado em um teste realizado após uma partida oficial. A substância proibida, segundo fontes não confirmadas, seria uma das que aparecem frequentemente em casos de doping esportivo, o que levantou questionamentos sobre a veracidade da informação e os possíveis desdobramentos para a carreira do atleta e para o clube. Até o momento, o Flamengo não emitiu um comunicado oficial sobre o caso, o que aumenta ainda mais a especulação entre a imprensa esportiva e os fãs. O silêncio da diretoria pode indicar que as investigações internas ainda estão em curso ou que o clube espera o posicionamento formal da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ou da Agência Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, antes de se manifestar publicamente. Já o próprio Pedro, nas redes sociais, não se pronunciou diretamente sobre o assunto, o que mantém a dúvida sobre o que realmente ocorreu. É comum, em casos de doping, que os atletas aleguem desconhecimento ou questionem a contaminação acidental, e a defesa pode ser um fator decisivo para a redução da pena ou até a anulação da suspensão. O impacto de uma suspensão de 1 ano para um jogador da estatura de Pedro seria significativo, não apenas para o Flamengo, mas para todo o cenário do futebol nacional. O atacante é peça-chave no esquema ofensivo do time e tem sido decisivo em momentos cruciais, ajudando o Flamengo a conquistar títulos e manter-se competitivo em diversas competições. A ausência dele em campo poderia gerar um buraco difícil de ser preenchido, especialmente em partidas de alto nível, como o Brasileirão e a Copa Libertadores. Além disso, a repercussão negativa afetaria a imagem do clube, que já vem enfrentando pressões dentro e fora das 4 linhas. No histórico recente do futebol brasileiro, casos de doping não são frequentes, mas quando ocorrem, sempre causam grande repercussão e prejudicam a credibilidade do esporte. A suspeita envolvendo Pedro pode levar a uma reflexão maior sobre os procedimentos de controle e educação dos atletas em relação ao uso de substâncias proibidas. O Flamengo, enquanto instituição, também pode ser chamado a prestar contas sobre seus processos internos e como acompanha a saúde e a conduta de seus jogadores. Para os torcedores, o momento é de ansiedade e espera, torcendo para que o rumor não se confirme ou que a situação se esclareça da melhor maneira possível. Enquanto isso, a imprensa segue atenta, buscando confirmações e tentando entender as nuances do caso. O futuro do atacante Pedro parece incerto e o Flamengo terá de lidar com as consequências dessa situação que, caso se confirme, marcará um capítulo delicado na trajetória do clube e do jogador. Independentemente do desfecho, o episódio serve como um alerta sobre a importância do controle antidoping no esporte e a responsabilidade de todos os envolvidos
para manter a integridade e a competitividade do futebol brasileiro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!